Bem, mais uma vez conversando com o professor Antônio Delfineto, um enorme prazer. Afinal, o professor Delfineto é uma combinação muito rara no Brasil de um acadêmico, de alguém que exerceu funções importantíssimas no governo estadual, especialmente no governo federal, foi deputado federal, deputado constituinte, e sempre está presente acompanhando as grandes questões econômicas que ocorrem no Brasil e no mundo. Então, eu aproveitaria para colocar uma questão para o senhor, professor Delfineto. 1973, o Santos foi campeão paulista, para mim isso é muito importante, mas, além disso, foi o ano, salvo engano, que o PIB mais cresceu na história do Brasil. É ritmo chinês. Por que o Brasil conseguia, naquele momento, doutor Delfim, crescer tão rápido? Boa tarde, Vila. É uma grande alegria voltar a conversar com você. Na verdade, Vila, o Brasil vinha crescendo muito desde 1945. Se você observar o crescimento, ele se acelerou, mas ele vinha desde 45 até praticamente 1980, 81, o Brasil cresceu a 7,5% ao ano. Crescimento chinês. Em 73, ele cresceu 13%. Era o final do governo Médici, havia um enorme entusiasmo. As pessoas, maldosamente, quem inventou isso foi o meu amigo Roberto de Oliveira Campos, que dizia, milagre alemão não é milagre. Agora, brasileiro é milagre mesmo. Então, não teve milagre nenhum. Foi a sociedade brasileira que tinha um objetivo. Ela estava, na verdade, trabalhando numa mesma direção. De novo, Vila, tinha problemas políticos desagradáveis, criticáveis, mas era uma parte que estava acontecendo. Tinha uma luta armada no final. Numa luta armada, ninguém tem razão. O que acontece é o seguinte, é que havia um enorme entusiasmo. Aliás, o Lula declarou em 73, finalmente consegui comprar o meu Volkswagen. Ou seja, era o símbolo do grande progresso que o Brasil estava vivendo. Foi uma mobilização social, eu diria o seguinte, havia um espírito de cooperação na sociedade. Parece uma coisa paradoxal, que no momento em que existia realmente coisas muito desagradáveis acontecendo, mas eu acho que aquele foi um instante muito importante para dar uma unidade ao crescimento brasileiro. O crescimento brasileiro foi, na verdade, produzido pelo trabalho dos brasileiros, porque tinha um programa, tinha um projeto, você estava, e é importante, estava crescendo aquela taxa sem problemas no balanço de contas correntes, que foi o que sempre impediu o crescimento do Brasil. E foi o que, aliás, terminou com o crescimento em 82, na crise do petróleo, quando o petróleo passou praticamente de 6 para 42 dólares do barril, e nós não tínhamos como você comprar o petróleo. Nós dependíamos 80% do consumo brasileiro dependia da importação. Isso acumulou uma dívida a partir daí, mas aí já é no governo Geisel, mas eu sempre digo, ele acumulou a dívida porque não tinha outra saída. Não foi só ele. Na verdade, a crise do petróleo destruiu praticamente toda a economia, não só do Ocidente, também a da União Soviética. O início da destruição do Império Soviético foi a crise do petróleo. Naquele tempo, a produção de petróleo da União Soviética era muito pequena, satisfazia as suas próprias necessidades. Todas as repúblicas que dependiam dela também fizeram dívidas. E isso desarticulou toda a economia. Naquele instante, na verdade, você teve um processo de transferência monstruosa de renda entre
os países que produziam e os países que produziam só petróleo. Eu diria também o seguinte, Vila, tinha uma certa justiça no que eles fizeram. Eu sempre digo, o Brasil chegou a comprar petróleo a $1 o barril, menos do que o valor de uma água Perrier. Quando eles se organizaram, fizeram um cartel, e aí nós pagamos as consequências. Deixa eu perguntar para o senhor. Eu me lembro que eu estava aqui em São Paulo, depois comecei a fazer economia também, li os jornais, acompanhava o debate político. Era evidente a rapidez do crescimento econômico, o número de empregos, a expansão, o otimismo, como o senhor bem lembrou. Por outro lado, tinha aqueles críticos que falavam assim, olha, mas está crescendo, mas não há distribuição de renda. Então, uma das pedras de toque da discussão da crítica ao, entre aspas, vamos citar o milagre econômico brasileiro, como o senhor destacou, era a questão da distribuição de renda. Como é que o senhor analisa essas análises? Isso tinha razão de ser ou não? Deixa eu lhe dizer, é preciso entender o que mede o índice de Gini. Se você me der 2 minutinhos, eu vou tentar explicar. Claro. Você tinha um setor urbano que estava crescendo dramaticamente e tinha uma reserva de mão de obra na agricultura. Você estava atraindo mão de obra da agricultura para os centros urbanos. Nós estamos pagando até hoje a concentração que foi feita, começou naquele período. Então, o que acontecia? Devido à distribuição de renda, os primeiros 10% que ganham menos, nos segundos 10% que ganham, e assim por diante, até os últimos 10%, que são os que ganham mais. Então, numa distribuição como essa, geralmente a renda cresce com o conhecimento do indivíduo, com a educação. Então, você tinha, de um lado, um enorme estoque de gente na agricultura, que estava disponível. A renda do primeiro decil, dos mais pobres, crescia. Como tinha um estoque de mão de obra disponível muito grande, ela crescia, mas crescia menos do que crescia, por exemplo, a renda do decil mais rico, que eram as pessoas como eu, como você, que tinham se formado, que tinham conhecimento, que tinham... Ou seja, a distribuição de renda. Aqui você não... O estoque disponível para passar do nono decil para o 10º era muito menor. Então, a renda crescia no 10º decil muito mais depressa do que no primeiro decil. Todos melhoravam, mas alguns melhoravam muito mais do que outros. O que o índice de Gini mede? O índice de Gini mede exatamente isso, a distância entre as pessoas. As pessoas com menor conhecimento, elas pensam que o índice de Gini mede-se bem-estar. Não. O índice de Gini mede-se diferença entre as pessoas. Todos podem estar crescendo ao mesmo tempo. E o índice de Gini diminui. Ou pode até aumentar, porque uns estão crescendo muito mais do que outros. Então, o índice de Gini não mede bem-estar. O índice de Gini mede a diferença de renda entre as pessoas. O que crescia era isso. A renda do decil mais baixo crescia menos do que a renda do último decil dos mais ricos. O Langoni publicou um livro que hoje é clássico, mostrando esse efeito, a dinâmica do crescimento, produzindo ao mesmo tempo uma elevação do índice de Gini. Essa é uma longa discussão que o professor Fischlow, que um brasilianista conhecido, Albert, como ele, inclusive, ele teve acesso na distribuição da renda dada pelo governo. E ele publicou um artigo na American Economic Review que ficou famoso. Só que a interpretação é que era defeituosa. Na verdade, não há a menor dúvida.
a renda se concentrou, ainda que todos tenham tido aumento de renda. Alguns menos, outros mais, por conta exatamente da disponibilidade da oferta. No primeiro decil, naquele em que o sujeito vem da agricultura para trabalhar na cidade, tinha um enorme estoque de gente disponível. Crescia, mas crescia pouco o salário. No último decil, crescia e crescia muito. Tem uma frase que foi atribuída ao senhor, porque na história é assim, tem muitas frases que a pessoa não disse, foi atribuído a, e a pessoa falou, não, eu não disse e tal. Uma delas, eu me lembro, desde aquela época, era assim, que o senhor teria dito, olha, é preciso esperar o bolo crescer para dividi-lo. O senhor disse isso, ou o espírito disso o senhor disse, e qual é o significado? Deixa eu dizer. Primeiro, isso é impossível numa sociedade de mercado. Por quê? Você precisa, se você não tiver aumento do consumo, para utilizar o que está havendo como aumento de produção, as coisas não funcionam. Portanto, é impossível em que o bolo cresce e a distribuição é ruim. Isso só num regime autoritário do tipo soviético, não do tipo que nós tínhamos. Mas isso aqui é uma coisa que eu acho que foi... Essa é uma frase que eu suspeito tenha sido construída num momento do debate político muito duro por uma figura muito inteligente que depois chegou à presidência da República, que é o Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento de disputa eleitoral, né, e política, disputa política, ele inventou essa frase. Eu tenho a grande convicção de que ele inventou essa frase. Ele sabe exatamente o que ela significava. O Fernando tem um conhecimento muito mais profundo da economia do que algumas pessoas pensam. Então, mas é uma frase de batalha. Primeiro, que seria realmente uma tolice. Como é que eu posso fazer o bolo crescer se ninguém consome? Só num regime de planejamento autoritário. No Brasil tinha um regime autoritário, mas não tinha planejamento autoritário. Sim. Falando em planejamento, eu me lembrei do ministro Reis Veloso, né? E do primeiro PND. Havia uma sequência no Brasil de planejamento, algumas vezes feito meio correndo, o plano salto é exagero chamar de planejamento, mas tudo bem. Depois, no governo Dutra, depois no plano de metas no governo JK, o plano trienal, que durou duas semanas, na verdade, no governo João Goulart, porque nas próprias memórias o Celso Furtado explica, entregou para o João Goulart, ele leu a primeira página, olhou a primeira, não leu as outras, e depois deu aumento para os funcionários públicos, que quebrava a espinha dorsal do plano. Mas depois teve o PAEG, e até chegar finalmente ao PND. Qual a importância, hoje, no século XXI, comparando com esses momentos da história do Brasil, ali é importante ter planejamento econômico, e qual foi a importância naquele momento, por exemplo, do primeiro PND e do segundo PND? Eu acho que o planejamento, para dar orientação à sociedade, é muito importante. Não o planejamento é o indicativo, mas é mais para o governo. Porque no processo de desenvolvimento acelerado, você tem que antecipar aquelas dificuldades que surgirão na frente. Por exemplo, se você não antecipar que vai faltar energia elétrica, você não... Mas para produzir energia elétrica, você precisa ter 4 anos à frente, 5 anos. Então, é preciso que o Estado esteja olhando e vai faltar energia. Começa a investir na produção de energia. À medida que está crescendo a produção, nós estamos invadindo novas áreas. Estamos criando Mato Grosso. Os gaúchos estão subindo lá pelo interior do Rio Grande e vêm ocupando toda essa área. Eu preciso construir estradas muito antes deles produzirem, porque senão, quando eles produzirem, não tem como. Ou seja, o planejamento indicativo é fundamental para um país que sabe para onde quer ir. Você, então, precisa saber o seguinte, mas é um planejamento para o próprio governo. Eu não estou planejando o que o setor privado vai fazer. Eu estou acompanhando aquilo que o setor privado está fazendo por conta dos seus próprios interesses. Quer dizer, ele está sendo estimulado por quê?
porque ele podia vender uma quadra de terra no Rio Grande e comprar 100 quadras de terra em Rondônia, com aquela capacidade extraordinária. Ou seja, a possibilidade de aumentar a produtividade era gigantesca. Mas ela só se consolidou porque o governo estava na frente. Ele estava construindo a infraestrutura capaz de sustentar essa produção. Isso se perdeu, Vila. Você não tem, depois de Itaipu, por exemplo, não tem nenhuma grande obra. Nunca se fez mais um grande porto. Então, o plano trienal, o plano do Geisel, eu acho que ele inventou um sistema que era um tripé. Um terço Estado, um terço setor privado nacional, um terço setor privado estrangeiro. Foi um plano muito ambicioso. Aí sim, você tentou investir muito mais do que podia. No momento em que a situação externa não era favorável, você acumulou uma dívida gigantesca e, quando subiu a taxa de juros, destruiu tudo. Daquele programa não sobrou praticamente nada. O melhor, sobrou a própria destruição da grande indústria paulista. Se você prestar atenção na dissolução da indústria paulista, vigorosa, foi consequência da aventura de você financiar ampliações muito superiores da capacidade produtiva do que a demanda que estava estimada. E por que ele aconteceu isso? Porque ele ofereceu financiamento com 20% de correção monetária, quando a inflação andava em 40%, 45%. Ou seja, no fundo, um dia qualquer a gente pode estimar isso, uma grande parte dessas indústrias quebraram. Elas aumentaram a sua capacidade produtiva, veio a recessão, não tinha demanda, quebrou tudo. Quebrou a fábrica de locomotivas, a fábrica de vagões, tudo aquilo, a fábrica de elevadores, tudo que tinha sido projetado por um crescimento de 6%, 7% ao ano durante 20 anos, tinha sido o sistema tinha sido de produção, tinha sido financiado a taxas de juros negativas, muito grande. Ou seja, quando a produção chegou, a demanda estava morta. E aí liquidou o sistema. Nós tivemos uma coisa parecida com isso quando teve a crise do Lula, em que ele deu aquela ajuda para os caminhões. Fez um grande problema de expansão na produção de caminhão, supondo que a economia ia crescer 4% ao ano. Aí, na Dilma, quando a produção cresceu menos 4%, quebrou tudo. Então, esse é uma coisa importante, Vila, é que quando o governo se mete a projetar o setor privado, dar estímulo ao setor privado com incentivos fiscais e financeiros, normalmente, com poucas exceções, você vai dar com os burros d'água. Pegando o ano de 73, eu me lembrei agora de um fato aqui, que é a questão da taxa de inflação de 73. Teve uma grande polêmica, né, se não me engano. O senhor tinha estimado, na passagem do ano anterior, no final de 1972, projetado que em 73 teria, se não me engano, 12% de inflação. 12%. 12%, acertei. Então, aí acabou não sendo 12%. E aí os críticos, dos economistas do MDB, né, que era o partido de oposição à época, ou as pessoas falavam assim, e não vai ter 12%, ele vai fazer alguma maquiagem e tal. Como é que foi essa história, doutor? Deixa eu te contar. Terminou, na verdade, hoje os números estão aí. Alguém imagina que eu tinha condição de chegar ao professor Guilherme ou ao professor Bulhões, que comandavam a federação, a fundação, e dizer, dá uma arrumada no índice aí. É uma idiotice, porque a fundação é uma coisa absolutamente séria. As estimativas
da Fundação são respeitadas no mundo, não é só aqui. A Fundação terminou depois fazendo um levantamento, deu 13,5%, 14%, 15%. Aqui é uma coisa interessante o efeito da política. Por que isso tinha acontecido? Porque, como os índices eram calculados em São Paulo e no Rio, você tinha uma conferência. Se o índice de São Paulo fosse muito diferente do Rio, é porque tinha acontecido qualquer coisa. Sim. Os índices foram iguais. Por quê? Porque eu tinha uma grande preocupação de manter o suprimento da São Paulo e Rio muito ajustado, porque eu sabia que era lá que estava sendo calculado os indicadores. Não teve mistificação nenhuma. Aquilo foram os preços, porque se fosse... Agora, qual foi o efeito político? Quando o Geisel tomou posse, teve a explosão do preço do petróleo. Sim. No governo Médici, nós tínhamos formado um estoque de petróleo, porque o Giscard d'Estaing tinha nos avisado que ia haver um cartel dos árabes. Quando eu comuniquei isso ao presidente Médici, numa reunião com o general Geisel, e junto com o irmão dele, que era ministro do Exército, Orlando Geisel. Orlando, ele disse para mim, esses caras não entendem nada de petróleo. Quem entende de petróleo sou eu. E não quis fazer contratos de risco com 3 anos de antecedência. E quando viesse a crise, nós já estaremos produzindo muito mais. Pois bem, o destino é terrível. Porque ele que se negou isso, quando ele tomou posse, eu tinha um estoque de petróleo. Aí, antes de tomar posse, ele queria que eu reavaliasse os preços do meu estoque pelos preços de mercado que estavam subindo. Não, eu te avisei. Você não quis fazer. Eu falei, por causa disso. Você não fez. Agora é no teu governo. Aí o que aconteceu? No primeiro mês do governo, dá uma bruta de um aumento de inflação. Aí o Mário Simons, com aquela inteligência brilhante dele, encontrou um relatório, inclusive uma nota de rodapé de um estudo do Banco Mundial, para dizer que os índices tinham sido camuflados. Não, não teve nada. Teve, na verdade, um mecanismo que foi o seguinte: cabia a ele absorver os preços do petróleo que ele não acreditou que iam subir. E porque durante todo o governo do Médici, nós mantivemos estoque. Sim, sim. Então, essas coisas... Nós estamos contando aqui coisas que são muito interessantes, porque é parte de uma história que jamais será conhecida. Sim, porque ela se dava num nível muito fechado. Sim, sim. E eu estou me lembrando agora que o Paulo Francis, na Folha de São Paulo, em 1977, se eu não estiver enganado, ele acabou saindo esse relatório do Banco Mundial que o senhor fez referência, e que deu origem a uma mobilização infrutífera do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, de uma restituição salarial que acabou não dando em nada, porque a negociação era de 0 a 1%, porque havia uma correção automática, né? E se negociava o 0 a 1 ou acréscimos de outro tipo, que os advogados trabalhistas conseguiram, que muitos foram incorporados à Constituição de 88, né? E essa questão reapareceu ali em 77, né? É isso. Mas aí você tinha o seguinte, você queria recuperar os aumentos que não foram feitos. Sim, então, sim. E é evidente que não ia dar certo, como não deu, na verdade. É verdade, é verdade. Bom, é bom, nós vamos voltar a conversar semana que vem, professor Delfim Neto, e é bom porque isso aí acho que é uma espécie de panorama, além do senhor falar da conjuntura, fazer recuperar momentos da história econômica do Brasil, é uma lição para quem gosta de economia, para quem estuda economia, história política, história do Brasil, para o cidadão entender outros momentos e a complexidade de saber que na luta política se constrói leituras, né? E muitas vezes essas leituras ficam, né?
Se constrói narrativas. Sim. Quanto mais coerência interna tem a narrativa, ela não precisa ter nenhuma coerência com a realidade. Porque a realidade se muda, a narrativa continua. Sim, sim. Eu acho que podemos fechar por aí, que essa está ótima. Como fecho. Doutor Delfim, então, nos encontramos, temos nosso próximo encontro, então. Tá bom? Nas próximas, está certo. Está Aê, combinado. tá Obrigado, Guilherme. Foi combinadíssimo. uma grande alegria Nada. falar com você. Também, comigo também. Com um enorme prazer. Um abraço.